Esse é o Samsung Galaxy Buds 2 Pro, um fone que tem a promessa de ser um dos melhores custo-benefício para quem procura altíssimo desempenho. E hoje é dia de fazer unboxing e uma análise completíssima desse fone para descobrir se realmente ele é o melhor fone custo-benefício nessa faixa de preço e para saber se vale a pena desembolsar uma grana considerável nesse produto. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. E agora, bora pro unboxing. Essa aqui é a caixinha do nosso Galaxy Buds 2 Pro, uma caixinha bem minimalista e bem pequenininha. Aqui na parte da frente nós temos a imagem do produto e nas laterais não tem muitas informações. Apenas aqui escrito em baixo relevo, Galaxy Buds 2 Pro. Então basicamente segue o padrão que a Samsung já adotou desde os primeiros Galaxy Buds. Essa unidade específica foi comprada lá na Amazon e, se eu não me engano, nós pagamos na faixa dos R$700. Assim, pode ser que você encontre ali na faixa de 580, 600 e R$800, que é mais ou menos o preço que esse fone fica girando. Inclusive, se você quiser comprar, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços, beleza? E eu sei que agora que eu falei o preço, né, que a gente pagou na faixa de R$700 nesse produto, vai vir muita gente aí nos comentários falando assim: oh meu Deus, mas como que um fone que custa R$700 pode ser um fone custo-benefício? E assim, realmente R$700 num fone é muito dinheiro, principalmente para o padrão brasileiro, onde a maioria das pessoas ganham na faixa de R$2.000, então é realmente muita grana no fone. Só que a gente tem que lembrar que o Galaxy Buds 2 Pro, ele faz parte de um nicho muito específico de fones, que são fones high-end, então é basicamente o topo de linha, e quem procura esse tipo de produto, normalmente já está acostumado a pagar ali na faixa de R$1.500, R$1.800, até R$2.000. Como por exemplo, o próprio AirPods Pro da Apple, que custa nessa faixa de R$2.000, e também o JBL Tour Pro 2, que fica ali na faixa dos R$1.800. Então quando a gente fala que um fone desse, que está custando na faixa dos R$700 a R$800, é um custo-benefício, então realmente R$700 para esse nicho pode ser um ótimo valor. Então bora romper esses lacres, e esse aqui é o nosso Galaxy Buds 2 Pro. A apresentação é extremamente simples, e na caixinha nós temos o cabo de carregamento, as borrachinhas sobressalentes, e essa aqui é a case do nosso fone. Bora remover essa proteção e já dá pra ver que esse fone é realmente muito bonito, principalmente nessa cor violeta. Então bora começar essa análise justamente com o design e construção do Galaxy Buds 2 Pro. Esse fone tem um design extremamente minimalista e compacto, tendo apenas 27 milímetros de altura, 50 milímetros de comprimento e pesando apenas 56 gramas. Aqui na parte superior nós temos a escrita Samsung e na parte de baixo nós temos o carregamento por indução. Na parte traseira nós temos a porta USB tipo C e aqui na parte da frente nós temos uma luzinha que indica quando o fone está carregando ou quando ele está carregado. Abrindo a tampinha nós temos acesso aos dois fones. Dá para ver que o nível de construção é absurdamente impecável. Inclusive toda essa case é toda construída em um material muito resistente e no toque dá para sentir que é meio aveludado. Então na questão de construção, esse aqui é um produto realmente robusto, mas lembrando que isso aqui é um plástico, ou seja, caso você seja aquele usuário mais assíduo que utiliza o fone para correr, para pedalar, eu recomendo que você compre uma case para essa case, porque senão, com pouco tempo ela vai estar bem destruída. Os fones seguem o mesmo estilo de construção da case, ou seja, eles são de plástico, né? Bora remover ele da caixinha. Aqui na parte de baixo nós temos os conectores para carregamento, temos também um sensor para quando você remove ele da orelha, ele para de tocar música, que no caso é esse pequenininho aqui, né? Temos um alívio de som e outro alívio aqui na parte de trás. Isso aqui é um microfone, já que esse fone tem compatibilidade com a ANC, e o design do fone é extremamente minimalista. Cara, e esse fone é tão pequeno, ainda mais pra mim que tô acostumado com os AirPods da Apple, que fica até meio estranho, né? Já que ele fica quase dentro do ouvido. Inclusive, deixa eu pesar ele para vocês terem a noção do quanto ele é pequeno e leve. Só o lado esquerdo pesa aproximadamente 5 gramas. Então é realmente muito leve. Aqui na parte de dentro da case, dá pra ver que tá escrito Sound by AKG, já que a Samsung comprou o grupo Harman Kardon e a AKG faz parte desse grupo. Então na questão sonora, a gente vai ter uma qualidade espetacular. Mas agora eu vou falar disso. E outra dica bem importante. Se você tá pensando em comprar o Galaxy Buds 2 Pro para praticar esportes, eu também recomendo que você compre ele na cor preta. Porque caso você compre na cor branca ou nessa cor que é o violeta, assim, é muito bonito, mas normalmente a gente que pratica esporte, a gente fica com a mão suja,
suja, e aí toda hora você vai tocar no fone e vai acabar sujando o fone. Então assim, se você puder comprar na cor preta, vai ser muito melhor para você. Então bora colocar esses fones. Deixa eu ver se o encaixe vai ser bem gostosinho. Perfeito. Encaixa sem nenhum tipo de bambeamento, né? De ficar frouxo. Quando eu coloquei automaticamente, ele já ativou o ANC. Então, assim, limpou quase todos os ruídos do ambiente, principalmente o do ar-condicionado, que é o mais forte por aqui. Também o ruído desse computador aqui praticamente sumiu. Perfeito. Já aproveita e diz aí nos comentários o que você achou desse fone. Você acha que fica bem minimalista? Se você curtiu essa cor? Eu achei que combinou. Assim, se fosse branco, talvez seria mais bonito ainda, mas esse violeta é bem bacana. E lembrando aí, se você pratica esporte, compre preto. Então por aqui eu consigo ativar o ANC, ativar o modo de transparência, que é quando o fone utiliza os microfones para captar todos os barulhos externos e jogar aqui para dentro. Então é muito bacana, né? Para quando você tá em algum lugar, como academia, ou tá na rua, não tem que ficar tirando e colocando o fone toda hora, que é um saco. E segundo a fabricante, esses fones aguentam mais ou menos umas 5 horas de uso. Mas nos meus testes eu consegui ali por volta das 4 horas e meia, porque eu quase sempre utilizo com a ANC ligado. Então talvez se você utilizar com a ANC desligado, você consiga as 5 horas que a Samsung promete. Mas lembrando que com essa case você consegue ali por volta das 18 horas de uso, porque ela consegue carregar esses fones ali umas 3 vezes, então tem muito tempo de uso. Bateria não vai ser um problema para você. O Galaxy Buds 2 Pro, ele tem certificação IPX7. Isso significa que ele tem uma certa resistência a líquidos. Então se você leva ele para academia, se você corre bastante ou pedala, você já percebeu que normalmente os fones ficam encharcados de suor. Ou às vezes até chuva, né? Porque você pode estar pedalando e pode começar a chover. E aí que é tão importante ter um fone com essa certificação, porque dependendo do fone que não tem IPX7 ou IP68, você pode acabar perdendo seu fone por suor ou por uma chuvinha besta. Então, um ponto muito positivo para esse fone. E o Galaxy Buds 2 Pro também tem Bluetooth 5.3, o que significa que você pode dar aquela jogadinha com a latência baixíssima. Inclusive, ele já vem com o modo game, então você consegue reduzir ainda menos essa latência e a experiência é realmente muito boa. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu também tô testando o ANC, né? Ele tá ligado por todo esse tempo e aí por um momento eu desliguei, cara, e faz uma diferença gigante. Então se você tá procurando um fone para estudo, isso aqui pode ser muito bacana para você, porque assim, em questão de ruído, às vezes a gente acaba nem percebendo a quantidade de ruído que tem por aí. E aí quando você desativa isso aqui, parece que o mundo tá acabando, sabe? Então pode valer muito a pena. Agora bora dar uma olhadinha na qualidade de captação. Eu já conectei os fones aqui no meu Galaxy S24 Ultra e agora eu vou mostrar o aplicativo para vocês, todas as configurações que a gente pode fazer. Vou entrar aqui no aplicativo de gravação de voz, coloquei aqui para gravar e essa é a qualidade sonora da gravação direta com o Galaxy Buds 2 Pro. Esse áudio não tem nenhum tipo de tratamento, ele deve estar absorvendo todos os ruídos aqui, né, do estúdio, mas essa é a qualidade de ligação. Então se você for fazer uma ligação para alguém, for fazer uma gravação com esse fone, é exatamente esse som que você vai ouvir. E já aproveita e deixa aí nos comentários se você gostou dessa qualidade de gravação. Então bora dar aquela olhadinha no aplicativo e caso você tenha um Samsung, você vai baixar o aplicativo Wearable, que normalmente já vem, né, nos Galaxy, e lá você vai adicionar o seu Galaxy Buds 2 Pro. E depois de fazer isso, é exatamente essa página que vai abrir. Então aqui a gente consegue ter acesso à bateria, tanto a bateria da case quanto a bateria dos fones. Rolando um pouquinho mais para baixo, nós temos acesso ao cancelamento de ruído, então você pode ativar o ANC por aqui, você pode desativar ou você pode colocar no modo som ambiente. Tá vendo que ele tá trocando automaticamente? É porque essa opção aqui, chamada detecção de voz, ela tá ativa. E quando essa opção tá ativa, se o ANC estiver ligado e eu falar alguma coisa, ele transfere automaticamente para o modo som ambiente. E isso serve justamente para quando você tá num ambiente, por exemplo, como uma academia ou tá dentro do avião e alguém fala com você. E quando tá com a ANC, você pode acabar não escutando o que a pessoa tá falando e você vai ter que acabar tirando o fone, né? Então essa opção serve justamente para isso, porque a partir do momento que você fala alguma coisa, ele pega do ANC e coloca para o som ambiente e já liga os microfones para você escutar o que a pessoa tá falando. Então assim, é sensacional. E depois que você fica cerca de 10 segundos sem falar nada, ele já volta automaticamente para o modo ANC. Então eu vou desativar esse modo aqui e aí você vai ver que se eu tiver com cancelamento de ruído ativo, eu posso falar que não vai acontecer nada. Mas se eu ativar o modo detecção de voz, aí sim ele vai sempre ficar trocando. Aqui para baixo nós temos o áudio 360, que você pode ativar e também ativar essa monitoração de cabeça. Isso aqui é uma coisa muito divertida, mas que para o uso do dia a dia não faz muito sentido, porque é como se ele travasse o som. Então pensa que você está assistindo o meu vídeo e aí se você ativar
ativar isso aqui, você vai escutar a minha voz vindo de frente, né? E aí se você virar a cabeça, você vai perceber que a minha voz vai continuar vindo da direção da onde está o vídeo. Então assim, isso é legal, mas caso você esteja escutando música, talvez não faça muito sentido, porque você vai deixar seu celular em cima da mesa, e aí toda vez que você ficar virando, ele vai passar todo o áudio para um lado ou para o outro. Um pouquinho mais para baixo nós temos o controle de toque, e aqui você consegue fazer todos os ajustes, né? Com um toque, 2 toques ou 3 toques. No caso aqui, um toque está dando play e pause, 2 toques está reproduzindo a próxima música e 3 toques faz voltar para a música anterior. Se eu manter pressionado, eu consigo alternar entre os modos de ANC e som ambiente, e aqui durante a chamada você também pode configurar. Então é muito bacana porque tudo aqui é muito configurável. E não para por aí, porque você pode vir aqui em configurações do fone e aqui tem diversas coisas que você pode fazer, como por exemplo, equalizador. Você pode colocar aqui no perfil que mais adequa para o seu padrão sonoro, pode fazer o teste de ajustes do fone de ouvido. Então você vem aqui iniciar e ele está fazendo um teste aqui, né? E ele vai falar se tá bom ou tá ruim. No caso, ele falou que você conseguiu um bom ajuste, então você não precisa trocar as borrachinhas. Aqui pode colocar para ler as notificações em voz alta, ativação da Bixby, que é assistente virtual da Samsung, né? Dá para usar o som ambiente durante as chamadas, detecção de fone de ouvido para chamada, conexão direta dos fones de ouvido, lembrete para alongar o pescoço. Acho que isso aqui não tem muita utilidade, né? Mas pode ser legal caso você fique muito tempo sentado. Aqui para restaurar, acessibilidade e atualização de software, já que esse aqui é um fone high-end, então consequentemente ele tem um software um pouco mais rebuscado e a Samsung de vez em quando solta alguma atualização. Então é bem interessante você manter ele bem atualizado. Mas calma aí porque não acabou não. Aqui você tem a opção de buscar os fones de ouvido, então se eu clicar aqui, ele consegue acessar outro aplicativo. Eu não vou mostrar para vocês exatamente a localização, né? Mas pelo aplicativo você consegue fazer algumas coisas, como por exemplo, colocar o fone para tocar. Então, se você tiver perdido ele, você pode pedir para que ele toque, tá vendo? Tá tocando. Não sei se tá saindo o som aí, mas ele fica tocando até você conseguir encontrar. Isso serve também para outros dispositivos da Samsung. Isso pode ser muito interessante porque às vezes você acabou perdendo o seu fone e ele vai mostrar no mapa mais ou menos onde ele tá, você coloca para tocar e aí consequentemente você vai conseguir encontrar ele. Então na questão de aplicativo e software, esse fone é simplesmente perfeito. Dá para você fazer absolutamente tudo por esse software. E outra coisa bem bacana que dá para você fazer é caso você tenha mais dispositivos da Samsung, como computador, tablet ou até um smartwatch como esse, no caso esse aqui é o Galaxy Watch 6, você consegue fazer o intercâmbio entre todos os dispositivos. Então, por exemplo, quando eu saio para pedalar ou para correr, eu não gosto de ficar carregando o celular. Então, eu venho aqui pelo relógio no aplicativo Buds, que no caso é esse aqui, e aqui eu já tenho a conexão direta com o meu fone. E aqui eu também posso selecionar cancelamento de ruído, eu posso colocar desativado, eu posso fazer todas as configurações que tá lá no aplicativo. E a conexão é instantânea. Então, você pode deixar tudo conectado e quando você for utilizar, ele vai saber exatamente qual aparelho que você está utilizando. Cara, é simplesmente perfeito. Inclusive, eu recomendo que você compre esse Galaxy Watch 6, que a gente já trouxe vídeo aqui no canal, porque assim, para quem pratica esporte, é uma coisa sensacional, porque você pode trazer a sua playlist do Spotify aqui para dentro, conectar nesse fone, e aí você pode praticar qualquer atividade física sem nenhuma necessidade de ficar carregando isso aqui. Só que falando em compatibilidade, eu tenho um iPhone 15 Pro Max, e eu tentei utilizar por algumas vezes, e assim, a experiência é boa, você consegue ter o mesmo desempenho utilizando o iOS, só que você não tem todas essas funções que tem no aplicativo da Samsung. E assim, eu não consegui baixar esse aplicativo pro iOS, então talvez tenha essa limitação, mas assim, se você tem um iPhone, dá para usar tranquilamente como um fone normal, mas não espere todas aquelas configurações de aplicativo e todas aquelas usabilidades, entendeu? Isso não vai acontecer. Mas caso você tenha um Galaxy ou qualquer aparelho com Android ou da Samsung, aí você vai ter uma experiência muito mais completa. Já na parte sonora, esse fone tem uma qualidade simplesmente absurda, já que todas as frequências são muito bem definidas, principalmente as frequências graves. E é justamente as frequências que os brasileiros mais gostam, né? A gente gosta de uma música bem encorpada, com a pancada bem forte, e esse fone entrega tudo que você precisa. E assim, obviamente não dá para esperar menos de um fone topo de linha da Samsung, principalmente, como eu falei para vocês, né? A Samsung adquiriu a Harman Kardon, consequentemente todas as marcas que ela representa, e como a gente viu, esse fone é assinado pela AKG. Então, em questão de qualidade, isso aqui é basicamente o suprassumo do áudio. É claro que se você trabalha com música, você pode falar assim, ah, tá faltando um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, ah, tem um fone profissional que custa 50 mil que é melhor. Claro que vai ter, porque existem fones
fones para profissionais da área da música. Mas esse aqui é um fone high-end para o público geral. Então, para quem gosta de uma boa música e quer uma experiência assim bem diferente. E uma coisa que eu te falo é a seguinte, cara. Depois que você bota um fone desse no seu ouvido e utiliza ali por uma semana, 2 semanas, vai ser muito difícil você utilizar outro fone que não seja esse. Porque automaticamente você vai fazer a comparação. Então, se você bota um fonezinho aí de R$100 no seu ouvido, depois de ter colocado esse, com certeza você vai achar que o fone tá estragado. Porque a qualidade desse aqui é tão absurda que às vezes parece que você tá no local, sabe? É uma potência tão grande e com agudos e médios tão bem definidos e também com grave bem potente, né? Que você realmente acha que você tá no lugar. Então toma bastante cuidado antes de utilizar um fone desse, para depois não ficar achando todo fone uma porcaria, beleza? E as minhas considerações finais sobre o Galaxy Buds 2 Pro é que basicamente não existe concorrente para esse fone na mesma faixa de preço. Porque como eu mostrei para vocês, os concorrentes desse fone estão ali na faixa dos R$1.500 a R$2.000. Então como você já consegue encontrar esse fone ali por R$600 a R$800, com certeza ele é o melhor custo-benefício da sua categoria e talvez ele só seja superado com o lançamento do Galaxy Buds 3. Mas normalmente quando esses Galaxy Buds são lançados, eles são muito caros. Então segue aquela dica, espera um pouquinho, espera aí uns 3, 4 meses até o preço dar uma estabilizada boa e aí depois você compra. Mas de qualquer forma, esse fone aqui vai continuar sendo o melhor custo-benefício por muito tempo, provavelmente por 2024 até 2025, porque mesmo lançando o Galaxy Buds 3, como ele vai sair um pouquinho mais caro, esse aqui tende a ficar ainda mais barato. E como a qualidade dele é simplesmente perfeita, eu acho difícil ter algum concorrente para ele. Principalmente para você que já tem aparelhos da Samsung, porque o nível de integração entre os aparelhos é simplesmente perfeito. É basicamente o que você encontra dentro do ecossistema da Apple. Eu tenho, né, AirPods e também um iPhone, e assim, conecta muito rápido. Então, às vezes eu tô usando ele aqui no iPhone e eu quero trocar ali para aquele Mac, é perfeito. E acontece exatamente a mesma coisa de quando eu tô usando esse Galaxy S24, aí eu quero passar pro relógio, aí depois eu quero passar pro notebook. Então, é muito bom mesmo. E eu digo que você vai ter a experiência de 100% só se você tiver um Samsung. E como muita gente tem Samsung, pode ser uma coisa plenamente possível. E depois de utilizar bastante para correr, para pedalar, para fazer academia, mas assim, principalmente pedalar, né? O Galaxy Buds 2 Pro não deixou nada a desejar, tanto na parte de desempenho quanto na parte de durabilidade. Porque lá no começo do vídeo eu falei para vocês que se você pratica esporte, você tem que comprar ele na cor preta, né? Tem que comprar uma case, porque às vezes você tá pedalando e tá com a mão cheia de terra, você vem cá e pá, mete a mão aqui e bate aqui e pega. E assim, ele é muito robusto, porque eu já utilizei bastante, eu jogo dentro da case e até hoje tá aí, ó, intacto e muito perfeito. E se você conhece outro fone na mesma faixa de preço que possa entregar um desempenho parecido com esse, já deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer, testar e comparar com esse aqui. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o Galaxy Buds 2 Pro, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!